Seja bem-vindo a mais um CRA-RJ Entrevista especial do mês do administrador, com encontros entre as nossas comissões especiais. E hoje nós temos dois membros aqui da Comissão Especial de Projetos, de Gestão de Projetos, e da Comissão Especial de Finanças, que são os administradores Rafael Bergarias e Samuel de Barros. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, Samuel? Tudo bem, boa tarde. Feliz dia do administrador para todos nós. Tudo bem, boa tarde. Feliz dia do administrador. Como é que você vai, Érica? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Bom, a gente está gravando hoje, nesse dia tão especial do administrador, mas você vai poder assistir essa entrevista sempre que quiser, sempre que puder, aqui na CRA-RJ Play, porque a gente vai falar de dois temas que juntos fazem muita diferença, que é a gestão de projetos e a gestão financeira, fortalecendo as empresas com disciplinas paralelas mesmo, né, aos outros conhecimentos de gestão, para transformar o administrador em um bom administrador, gerir melhor a sua organização. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa relação interdisciplinar entre a gestão de projetos e a gestão financeira. Bom, eu vou tomar aqui a liberdade de começar. Eu comecei dentro da Comissão de Finanças, né? A Comissão de Gestão de Portfólio de Programas e Projetos, né? A primeira do sistema CFA foi criada aqui no CRA-RJ e ela saiu, né, de dentro da Comissão de Finanças, aí, na época liderada pelo Carlinhos, né? O professor Carlos Roberto, né? Vulgo Carlinhos, né? Que é nosso amigo, então é a força do hábito, né? E conversando com o Samuel, como ele bem falou, nós trabalhamos aí 2 anos lado a lado, né? Todos os dias ali juntos e misturados, né? Conversando sobre a importância, né? Acho que é indubitável a discussão sobre a importância da visão financeira e econômica das empresas, né? São duas coisas bem diferentes. Samuel vai explorar talvez um pouquinho isso. Mas a gente começou a discutir gestão de projeto e começou a falar de opções reais e gestão de portfólio. Eu falei, gente, peraí, é a mesma coisa com visões diferentes da mesma moeda, né? Então, é importante colocar que a função da gestão de projeto ela é instrumentalizar aquilo que foi prometido na estratégia, né? E que gera um potencial, né, na hora de uma avaliação de uma empresa, ou até mesmo na precificação de uma ação. Claro, existem N fatores ligados a isso, mas um dos fatores muito preponderantes nisso é qual é a capacidade da organização de transformar a ideia dela em resultado. E daí nasce, né, a gestão de projetos, a comissão de gestão de projetos, para discutir essa operacionalização daquilo que numa planilha funciona, no PowerPoint fica bonito, mas na vida real tem que operacionalizar. Então, é muito importante colocar que são comissões irmãs, né? E que tem a gestão de projetos, ela tem um lado de proximidade muito forte com a gestão de finanças, justamente na instrumentalização das possibilidades daquilo que é dito como possível de ser entregue. Tá? Indo um pouco além, né, complementando essa visão da visão de projetos, a finanças ela precisa da visão de conhecimento de projeto, da capacidade de gerir projetos, também para organizar os raciocínios financeiros. Hoje, se você vai precificar um ativo, se você vai fazer um valuation, um corporate finance ou um project finance qualquer, você trabalha instrumentalizando o regime da empresa como se fossem pequenos projetos, como se fossem projetos dentro da área financeira. Então, para o empresário e para o gestor, e aí a gente vai além do empresário, para o gestor, conhecer projetos e conhecer finanças acaba sendo essencial. Quando a gente fala de conhecer finanças, a gente está falando inclusive na pessoa física. A gente pega hoje o endividamento brasileiro, ele é cavalar, ele é absurdo, o endividamento das famílias, porque as famílias não conhecem de finanças. E aí eu estou falando do genérico. Tanto que a partir do ano que vem, a disciplina de administração financeira, de gestão financeira, educação financeira, passa a ser obrigatória no ensino médio. Então isso é muito importante para a sociedade. E se hoje o empresário não entende de gestão de projetos, como é que ele vai gerir a própria empresa?
A gestão de projetos ela é uma disciplina, e aí eu me dou o direito de chamar ela como uma disciplina, efetivamente, capaz de permitir o administrador entender o negócio dele como um todo através de partes. E isso faz com que ele enxergue melhor a atividade dele e faz com que ele seja um gestor melhor dentro da sua proposição, aí seja em marketing, seja em logística, seja em qualquer outra atividade. Então a gente pode dizer, de repente, que o administrador, a partir do momento que o gestor, né, de uma organização, ele tende a entender mais, a procurar saber mais dessas duas áreas afins, ele vai se transformar em um gestor mais completo para a organização que ele trabalha? Sem dúvida, ele vai se tornar mais completo, mais competente e com uma visão tanto interna quanto externa, que vai ser o grande diferencial dele de mercado. Assim, um ponto que é importante também colocar sobre essa visão do mais completo, né? É interessante fazer aqui um parêntese sobre a mudança da administração nos últimos 40 anos, né? 40 anos atrás, você montar estratégia, né, e gerir, você trabalhava num cenário relativamente estável. Eu não tinha esse negócio aqui chegando informação o tempo todo, mudando o rumo da minha empresa com a velocidade do pensamento. Embora você, obviamente, tivesse mudanças de cenário, como você tem nos últimos 3.000 anos, você não tinha isso tão freneticamente conectado à parte econômica, né, o impacto econômico disso dentro da bolsa, o próprio valor acionário de uma empresa. Quando você não compra capacidade presente, você compra capacidade futura. Você compra a capacidade de gestão da projeção que te foi vendida, ou seja, a capacidade de gestão de projeto. Então é interessante olhar que a gestão de projeto hoje, e tem essa quebra também de paradigma, e por isso essa proximidade tão grande com finanças, ela era uma disciplina que estava preocupada em entregar as partes. Vou entregar o escopo, o tempo, o custo do que me mandaram fazer e fiz e entreguei. Não. Hoje, existe um paradigma dentro da gestão de projeto que foi quebrado e que aproximou fortemente a área de finanças, que é a parte do entregar valor. Né? E aí, o que é valor? Né? O que eu estou falando? Não é valor financeiro, não é só o ativo, mas é como é que eu gero mais capacidade e entendimento que essa capacidade gera benefício para as partes interessadas e para o meu shareholder, que é o cara que é o dono da empresa, o dono do capital que está investido na empresa. Então, gestão de projeto hoje está muito próxima e cada vez mais é necessário que quem trabalha em gestão de projeto tenha conhecimento, pelo menos dos fundamentos básicos da parte de finanças, para poder entender o seguinte: o que eu estou entregando gera valor ou destrói valor? Porque antigamente ela entrega qualquer custo, de qualquer jeito, mas entrega. Mas a pergunta é, eu entreguei o ativo, mas esse ativo gerou benefício ou ele destruiu o valor do meu fluxo de caixa? Então é essa discussão que vem mudando nos últimos 40 anos, que veio a mudança muito forte da entrega da estratégia, que teve a disruptura da quebra do Michael Porter com a discussão sobre estratégia, quando o Mintzberg aparece com estratégia emergente, deliberada, quando você tem o Daniel Kahneman falando da teoria do prospecto, quando você quebra a teoria da utilidade, não que ela não seja válida, mas ela passa a ser um dinossauro dentro do processo decisório. Ela é válida em conceitos específicos e em momentos específicos. A gente também não pode pegar a teoria da utilidade e colocar ela no bolso. Claro. Mas por mais que eu seja comportamental, você sabe disso. Kahneman é meu livro de cabeceira. Mas é importante jogar agora a bola para você para o seguinte: qual a importância dessa lógica de comportamento e de entrega, inclusive das finanças comportamentais, como você bem colocou, e como é que isso está ligado a uma palavra que rege, né, o mundo de capital aberto, que é confiança. Então, assim, eu acho que é uma discussão muito interessante para entender que tem pessoas que acham, não, finanças, logística, projeto. Cara, olhando no fim da história, está tudo conectado. Tudo ligado, diretamente ligado. E vai bem além disso. Hoje, o profissional de finanças que não entende de projeto, ele é incapaz de precificar
a geração de fluxo de caixa, ponto, isso é um fato. E aí quando eu falo entende de projeto, não significa que ele precisa ser certificado em projeto, que é o mesmo caso do profissional de projeto que entende finanças, ele não precisa ser certificado em finanças, mas ele precisa entender o funcionamento daquelas engrenagens, daquela estrutura, porque a gente fala do profissional de finanças do passado, o profissional de finanças que não estava preocupado com a empresa e sim com o caixa, a preocupação exclusiva dele era caixa, como eu gero caixa, como eu maximizo caixa, como é que eu faço gerar dinheiro, porque no final das contas, vamos lá, vamos ser frios o suficiente, era o que interessava. Ele não consegue entender que hoje gerar riqueza não é só gerar caixa. É também você gerar um bom relacionamento com o seu stakeholder, é você gerar um bom relacionamento com o teu cliente, é você operacionalizar de forma inteligente os seus projetos, é você escolher de formas inteligentes, e essas disciplinas, elas emergem da discussão de projeto. E quando a gente fala de discussão de projeto, a gente está falando de pessoas. E se a gente fala de pessoas, a gente fala de comportamento. Então não adianta. Eu não posso pegar finanças e colocar numa caixinha esquecida, porque ela não está numa caixinha esquecida. Finanças, necessariamente, ela não é atividade fim de nada, mas ela é meio de tudo. Então, ela vai estar entremeando qualquer operação dentro de uma empresa, ela vai estar entremeando qualquer ação dentro de gestão, e, na minha visão, projetos também, vai estar entremeando qualquer ação dentro de gestão, para que a empresa consiga entregar riqueza para a sociedade. E aí eu não estou falando de riqueza para acionista, o acionista faz parte da sociedade. Então, é entregar para a sociedade. Empresas sem objetivo social, na visão de comportamento, não devem existir. Elas não têm motivo para existir. Falando sobre essa ligação estreita, essa ligação, essa união, né? O quão paralelas podem ser gestão de projetos e finanças, essa reestruturação dos currículos, dos cursos de administração, com mais interdisciplinaridade, com mais metodologias ativas, pode auxiliar na visão de vocês que o futuro gestor, que o estudante esteja mais preparado para realmente seguir de forma paralela, de forma unida, essas duas áreas e talvez muitas outras? Vai, Samuca, você é coordenador de uma das principais instituições do país em administração. Essa bola eu deixo para você, eu vou ser só um comentarista. Eu já fui ali, já fui pontuando. Já saí fora agora e joguei a bola pro... Esse tema é um tema que me faz muito feliz você trazer, por uma questão simples. Uma das minhas primeiras missões quando assumi a coordenação, tá no meu currículo, não é segredo para ninguém, eu sou coordenador do curso de administração do IBMEC Rio de Janeiro, foi reestruturar o curso pensando no administrador do futuro. E quando eu falo do administrador do futuro, não é o administrador de daqui a 5 anos, é o administrador daqui a 10, 20, 50 anos. E uma das grandes preocupações foi organizar toda a matriz, e isso veio antes, inclusive, dessa proposta de reorganização das matrizes curriculares. A gente fez esse projeto antes, a gente tratou disso antes, foi reorganizar as matrizes para que elas possam integrar a visão de projetos e a visão de finanças desde o início do curso. Então, o aluno ele já convive com a própria capacidade de gestão. E aí, quando eu falo de gestão, a gente deriva para a gestão de projeto, porque são projetos o tempo inteiro, então ele tem que saber se organizar como projeto, ele tem que entender como é projetizar o curso dele, e ele tem entregáveis que têm relação com resultados financeiros. Então ele precisa fazer todo o andamento cuidando tanto da finanças propriamente dita. É claro que no início do programa, do curso, é algo bem mais simples, e quando chega no final, ele, se quiser, ele consegue entregar uma startup pronta. Chega nesse nível. Então, ele evolui toda essa visão. E, sem dúvida, esse repensar a administração vai fazer com que esse administrador futuro, esse administrador a ser formado, ele tenha uma visão muito clara de que gerir uma empresa não é gerir os recursos humanos isoladamente, gerir logística isoladamente, gerir finanças isoladamente, e sim que é gerir tudo isso junto ao mesmo tempo, e para isso as disciplinas de projeto entram
ajudando a organizar, desculpe o termo, a bagunça, a organizar a zona. E finanças entra para medir se essa organização da bagunça e o seu processo de gestão está gerando resultado financeiro para o acionista. Então ele precisa desses dois pilares, projetos e finanças, e um terceiro pilar que é tecnologia. Sem tecnologia não entrega, ainda mais hoje em dia, tanto que a nossa vida hoje ela é baseada em tecnologia, graças à pandemia, ela só acelerou o processo, mas sem projetos, sem finanças e sem tecnologia, esse administrador ele não vai ser um bom gestor. Ele vai ser um gestor capenga, ele vai ter uma asa só. Ele não vai conseguir fluir muito bem no mercado, ele vai acabar sendo esquecido ou ele vai ter que se esforçar muito para conseguir as outras capacidades que ele vai precisar ter. Complementando acho que a visão do Samuca, é importante entender o seguinte: depois que o Edgar Morin teceu a teoria da complexidade na década de 70, ele fala do tecido em conjunto, e quando você começa a ter desde a década de 70 até a década de 90 e nunca mais parou, inclusive agora a gente tem um movimento contrário, que é o movimento da globalização, o ciclo de vida dos produtos diminuiu, né? Eu tenho um maior grau de interação e de interatividade entre cadeias produtivas no mundo inteiro, o que levou ao movimento também de gestão de qualidade total e de ISO, para você poder normatizar os processos e a cadeia de suprimento no mundo inteiro. E isso, na verdade, fez com que a construção de valor nos mais diferentes pontos de uma cadeia logística tenha que levar a reflexão dessa cadeia como um projeto, ou seja, como uma projeção com partes específicas e entender onde isso está. Inclusive a parte de sistema tributário, tributação, onde está, onde não está, como é que eu precifico isso para entender qual é o grau de geração de valor. Eu já tenho a Amazon, e hoje, por exemplo, a Apple vale mais do que o PIB do Brasil. Como é que uma empresa vale mais do que o PIB da sétima maior economia do mundo? Né? É simples explicar isso. Eles, na verdade, eles tiveram uma ideia inicial de projetização das suas atividades, onde eles tratam cada produto novo como um novo projeto e como é que eles vão fazer a composição de geração de valor dentro desses produtos numa integração entre produto e serviço para você aumentar o valor percebido pelo cliente. Então é interessante a gente poder trabalhar e fazendo aí uma correção. O Brasil flutua entre sexta e nona maior economia do mundo, hoje está como oitava. É interessante a gente entender o seguinte, que o Brasil ele ainda não tem estruturado, embora 30% da nossa economia, quase 30%, a gente conduziu um estudo pela IPMA em 2018, quase 30% da economia brasileira ela é oriunda de projetos, né, de novos projetos. Né? Você vê aí, eu acho que o principal expoente hoje que eu tenho no governo é a parte aí do Ministério da Infraestrutura, mas enfim, você tem uma construção de valor muito grande através de projeto e os investidores estão ávidos por investimento, inversões. Você só tem investimento quando você é capaz de gerar valor futuro, de modo que o valor presente, dentro do tempo. Então, quando eu falo dessa integração, eu tenho que falar dessa visão multidisciplinar. E na época que eu fiz a administração, e vou dizer que não é tanto tempo assim, já foram 17, 18 anos atrás que eu me formei, a visão do administrador é que eu ia ser um gerente ou que eu ia fazer planejamento estratégico. Mas não que eu tinha que gerenciar a capacidade de valor da cadeia de suprimento da minha estrutura ou que eu iria projetizar as minhas atividades fazendo uma integração dentro daquilo que eu produzo de valor. Então, eu acho que essa mudança e essa colocação que o Samuel colocou, que é importante para a gente entender o seguinte: hoje, o administrador, ele não só apenas tem que entender do contexto, da parte financeira, da parte legal, da parte de estrutura, mas eu tenho que entender da parte do ser humano que está recebendo valor na ponta. Entender como é que eu traduzo essa maçaroca de informação que eu tenho da máquina administrativa e do contexto estratégico num produto ou num serviço viável que seja percebido como valor de acordo com leis, normas e geração de valor para a sociedade, ou posso pensar no triple bottom line, ou seja, sociedade, meio ambiente e econômico, ou seja, tem que gerar valor para a organização,
de maneira tal que eu consiga pensar hoje o que eu vou gerar daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E isso tem uma conexão muito forte que você tem com a visão de finanças e com a visão de projetos. E falamos dessa questão, né, da formação do novo administrador, como o Samuel falou, o administrador daqui a 10, 20, 50 anos. Mas e agora? E o mercado de trabalho? O mercado de trabalho de agora, desse momento pós-Covid, desse momento pós-crise ou durante crise? O que espera de um bom gestor de projeto, de um bom gestor de finanças? Como é que vocês veem a situação atual? A gente tem que primeiro organizar algumas coisas na nossa cabeça, tá? Uma coisa que e aí eu vou falar em termos genéricos, o brasileiro está acostumado de ter emprego. Emprego, aquela carteirinha assinada, aquela história de CLT, e numa boa, isso já está tendendo à extinção. Essa é a grande verdade. O que hoje nós temos são atividades. Nós temos trabalhos a serem feitos, entregas a serem feitas, serviços a serem feitos. E isso ainda existe bastante. O que o mercado hoje espera, e eu vou falar primeiro do gestor de finanças, o Rafael fala do gestor de projetos. Hoje o mercado espera do gestor de finanças não um cara só técnico. O cara só técnico, aquele cara que sabe fazer muita conta, esse cara ele está perdendo espaço porque os computadores fazem conta. Os sistemas já sabem fazer conta. Mas o que esse cara precisa ter? Ele precisa ser capaz de interpretar aquela conta. Ele tem que ser um bom interpretador. E para interpretar os comportamentos matemáticos, ele precisa entender o que tem por trás daqueles comportamentos. E por trás daqueles comportamentos tem pessoas. Então, hoje, o mundo de finanças exige que você entenda de pessoas também. Entenda por que o investidor A com perfil XYZ prefere o ativo de fundo imobiliário ao invés de um ativo de Tesouro Selic. Por que o fulano prefere não investir na indústria do tabaco, visto que ela gera dividendos absurdos, e prefere investir, por exemplo, em alimentação orgânica, que não gera um resultado tão bom assim. O que existe por trás do racional da tomada de decisão dessa pessoa? Por que ela se comporta desse jeito? Então, hoje, o gestor financeiro, pensando em mercado de capitais, ele precisa entender de gente, e o gestor financeiro no corporate, e aí vindo para dentro da empresa, ele precisa entender de gente porque a equipe dele é formada por pessoas. Ele vende para pessoas. Ele compra de pessoas. Os parceiros dele de negócios são pessoas. Então não adianta ele ficar trancado numa sala discutindo só dinheiro, porque esse dinheiro só vai acontecer se ele entender como as pessoas estão dispostas a pagar para ele, como as pessoas estão dispostas a trabalhar para ele, como as pessoas estão dispostas a entregar o máximo para ele. O gestor financeiro hoje em dia, ele não é mais alguém que pode simplesmente comprar um carimbo escrito não e ficar na mesa dele carimbando todos os projetos que chegam dizendo não, 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 porque eu tenho que defender o caixa. O caixa é importante? Sem dúvida, nunca vai deixar de ser. Afinal, a empresa só quebra em um lugar, que é no caixa. Então, a empresa sem caixa quebra, ponto. Mas, como é que eu faço para gerar mais caixa? Como é que eu faço para maximizar a riqueza? Como é que eu faço para a minha empresa ser importante para a sociedade? Empresas importantes para a sociedade duram. Empresas que não conseguem entender o seu valor no mundo, ou pior, destroem valor para o mundo, elas vão morrer. Então o gestor financeiro ele precisa entender isso, e ele só é capaz de entender isso se ele for estudar pessoas, se ele for estudar gente, se ele for estudar como é que essas relações acontecem. Eu acho que um paradigma até disso, né, para pensar nos resultados operacionais da Uber nos últimos anos, né, que até o momento ela não teve resultado positivo e consegue ser uma empresa que vai em mais de 100 bilhões de dólares. Né? Então, assim... ela vale o quanto ela vale no futuro e o relacionamento que ela consegue gerar. Exatamente. Então, assim, os canais que ela consegue criar e a propagação que ela tem. Então, assim, quando eu olho para a gestão de projeto, né, eu acho que a palavra número 1, né, que eu preciso ter para a gestão de projeto é resiliência. Né? A gente está falando da palavra pessoas, né, a gente está falando aí muito de comportamento.
Eu costumo brincar o seguinte, né? Pessoas não têm CNTP, né? Não têm condições normais de temperatura e pressão. Pessoas têm TPM, elas estão totalmente piradas e malucas. Então, assim, essa lógica, num período de pandemia, num pós-pandemia, e eu não sei mais, né? Existe uma série de... Uma das áreas que eu tenho me colocado à disposição é estudar pessoas, né? A parte de psicologia. A gente não sabe exatamente se as pessoas voltam ao normal no período pós-pandemia, o que é o novo normal, se haverá um novo normal, ou se, como diz o Kahneman, se tudo volta à média, né? Isso daí é uma discussão aí que só vai poder acontecer depois que acontecer o que tiver que acontecer. A regressão à média é uma verdade absoluta, hein? Então, assim, só que o que é importante a gente olhar, né? O gestor de projeto hoje, ele está muito preso ainda, né, a cronograma, ao escopo. Tem gente que confunde gestão de projeto com gestão de contrato. Gestão de contrato é uma coisa, gestão de projeto é outra, né? A gestão de contrato ela instrumentaliza a gestão do projeto, mas tem que ser revisada porque pode ser que eu tenha instrumentalizado o objeto errado, né? Isso é importante olhar. E a projeção, quando ela é feita, isso é importante também colocar, ela é feita no momento presente, com a informação que eu tenho presente, com a premissa presente. Amanhã mudou a premissa, meu amigo, mudou o cenário. Então, assim, uma palavra que eu defino para o administrador e que tem que puxar para ser a responsabilidade de gestão de projeto é resiliência, mas a palavra que eu coloco como desenvolvimento hoje é desenvolvimento de competência, de ter o direito de falar ou de julgar. A gente não pode mais se dar ao luxo de achar que planejar vai fazer uma entrega perfeita, como é um papo que a gente tem na administração anglo-saxã, ou seja, se eu planejar bem, eu vou entregar bem, mas também não posso me dar o luxo de querer ser o Zeca Pagodinho e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Até porque o investidor ele não compra incerteza, ele compra risco. A função da gestão é transformar incerteza em risco. Então eu tenho que criar um planejamento para dar uma avaliação, uma árvore de risco, onde ele possa entender e avaliar que risco eu estou tomando. Risco, leia-se, oportunidades e ameaças ligadas ao cenário. Então, o gestor de projeto hoje, eu vejo que a gente tem que trabalhar no equilíbrio, né? No equilíbrio entre entender de pessoas, do time dele, para quem ele está entregando, trabalhar com a palavra empatia. Ele precisa trabalhar no cenário de entender finanças, regulação, que é a parte de contexto, ou seja, onde ele trabalha. E a parte ferramental, que até 40, 20 anos atrás era prioritária, a ferramenta, né, ela é só uma ponte entre as pessoas e o negócio. Então, a ferramenta que você vai usar, você pode usar o papel de pão, você pode usar o módulo PS do SAP, você pode usar, que é uma das melhores e mais robustas ferramentas do mundo, mas se eu não tiver pessoas que queiram botar informação lá, elas vão botar no Excel, no Drive C da sua máquina e não vão fazer atualização da informação. Então, assim, é importante entender que é um equilíbrio muito delicado e tênue entre entender o contexto, o negócio, o que eu gero de valor, como bem colocou o Samuel, quem são as pessoas que estão envolvidas, perfil psicológico, como é que elas se comportam, né? E aí sim eu escolher ferramentas adequadas com o intuito de gerar valor através da gestão da projeção. Porque planejamento, qualquer bom estagiário de 5º período lá do BMEC vai fazer melhor do que muito profissional que eu conheço. Vai fazer bem, vai fazer um ótimo cronograma, vai fazer uma análise de EVM linda. O problema é que entre o que está no PowerPoint, o que está no papel, o que está na realidade dos fatos da entrega, tem uma longa distância. O mundo é bem diferente do PowerPoint, né? Exatamente. Então, acho que essa visão de equilíbrio, né, de entender que não existe panaceia, ou seja, cura para todos os males em gestão. Cada vez mais a lógica de complexidade, ou seja, de tecer em conjunto, ela é presente na nossa vida e que a única forma de você trabalhar contra ou trabalhar impedindo a complexidade é desenvolvendo capacidade de destrinchar ela. O nome disso é competência. Falando em competência, olha que coisa, tudo que vocês falaram aí me lembrou muito o relatório do Fórum Internacional de Davos de 2018, falando das
competências profissionais mais requisitadas para 2022, onde fala-se de pensamento analítico, pensamento crítico, negociação, tecnologia, liderança, inteligência emocional, né? Essa questão de agregar valor. Vocês acham que o caminho para o bom gestor do futuro, perpassa por essas características mais comportamentais, né, do que mais o tecnicista? Não é do futuro, não, é de agora. É de agora. É da semana passada até. Já tá velho, né? Porque existe uma máxima do recursos humanos que, na minha opinião, não é uma máxima dos recursos humanos, deveria ser uma máxima da gestão, que, na minha opinião, já está ultrapassada, que é você contrata por competência técnica e vende e demite por competência comportamental. Hoje em dia, você contrata também por competência comportamental e treina o técnico. Porque o técnico, meus colegas técnicos que me perdoem, mas o técnico é fácil. E ensinar o cara a fazer uma bela planilha é mole. Ensinar o cidadão a fazer um VPL é tranquilíssimo. Ensinar o cara a ser ético, aí é uma brincadeira um pouco diferente. Ensinar o cara a respeitar a diferença, a brincadeira já é diferente. Ensinar ele a ser resiliente, tem gente que não nasce resiliente, a vida é assim. E você vai ter que ensinar esse cara isso. Tem gente que nasce com síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E a vida é desse jeito para ele. E não adianta. Para o gestor, ele tem que ter competência emocional, competência psicológica e competência comportamental. E aí são coisas diferentes, cada um deles. Tanto o Rafael quanto eu, a gente que gosta de estudar psicologia, a gente sabe que são coisas diferentes. E nesse cenário, o gestor, ele precisa ter, ele necessita ter, e se ele não tiver, ele já está bem atrasado, visto os colegas dele que estão no mercado. Hoje você não pode se dar o direito de ser um idiota emocional, sob pena de pagar muito caro com isso, através de processos de assédio moral e outros tipos de assédio que você, como gestor, pode cometer, e às vezes você comete até por desconhecimento. Então, eu acho que tem um ponto aí que é importante, né? Que em algum momento da administração ou da evolução da carreira, se liga muito a questão de sucesso, né, aos cargos gerenciais ou aos cargos diretivos. Né? Você vai ser gestor ou você vai ser diretor, né? Você vai dar direção numa empresa. Eu acho que o que faltou contar para as pessoas é o seguinte: quem disse que você nasceu para isso? Né? Assim, é uma condição que eu coloco que às vezes é meio chocante, né? E que as pessoas, da mesma forma que quem vai fazer direito não necessariamente vai virar juiz de coisa nenhuma, ou necessariamente não nasceu a tribunal com a articulação necessária para poder exercer. Então, uma coisa é você entender o que é a sua profissão, e outra coisa é entender qual é a função que você exerce com a sua profissão. Então, quando você fala de ser gestor de projetos, primeiro, a única certeza que eu tenho é que você vai tomar porrada. Ponto. Termos técnicos. Segundo, que o projeto não vai terminar de acordo com o que você planejou, porque você não é a mãe de Iná. Então ele vai sofrer influência e vai ser alterado. E terceiro, não se importa o quanto você planeja. Coisas importantes vão dar errado e você vai ter que aprender a criar um plano de contingência e gerenciar o problema que foi dado, independente de quanto competente você seja. Porque tem pessoas que sofrem da síndrome do gabarito. O nosso sistema educacional ele é muito ruim, ele é arcaico, ele é da segunda revolução industrial. Então você tem primeira série, segunda série, terceira série. Olha que coisa interessante. Você coloca um moleque de 6, 7 anos de idade até os 18 anos dele para entrar num lugar, ou seja, quando ele está formando a cognição dele, para entrar num lugar na busca por um gabarito para preencher uma prova que um professor que fez, que teve uma vontade divina e arbitra que aquela questão é capaz de avaliar o que é uma matéria. E Rafael, português, matemática, física, química, etc. E Rafael, só para piorar a situação, e esse cara tem que tirar a média.
Isso, aí você tem um Tem que tirar a 7. média. Aí te deram aí Se ele tirou a média, tá tranquilo, ele passou de ano. Tirar, né? E você tem aqueles que vão competir pelo gabarito. Aí você tirou 10 na prova. Tem vários estudos que comprovam isso. O cara que é o melhor aluno no colégio certamente não é o melhor profissional. Não tem uma correlação aí, inversamente. Não existe essa diferença. Exatamente. Então o que acontece? O cara vai e procura a síndrome do gabarito. Porra, se eu fizer o gabarito, bicho, chega na vida profissional e acha gabarito de projeto. Acha gabarito do que é para entregar. Não tem, porra. Aí o profissional ele fica bravo. E faz a média. E faz a média para ver se você continua na empresa. É isso aí. Se não entregar um pouquinho a mais, querido, tem que estar sempre acima da média. Não, e pior, mas assim, média do quê? O que é o gabarito? Qual é a referência? Então, assim, é muito louco, porque a gente cria as pessoas e tem uma... Você cria lá, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta. Chega no final, te dou um oboé. Você nunca viu um oboé na vida, mas você toca flauta. Então, assim, as pessoas estão competindo. Eu pego o peixe e mando subir em árvore. Eu pego o macaco e mando nadar. Porra, bicho, são inteligências diferentes, são lógicas diferentes. E a gente treina lógico-matemática. Se o cara faz um cubo mágico, faz um teste de QI, que testa atenção e habilidade lógico-matemática, legal, o cara tem um QI de 150, 160, esse cara é um gênio. Não. Ele tem uma das inteligências, parabéns para ele, cadê as outras? Alguns falam que são 7, outros falam que são 9, depende do autor. Então, assim, é interessante que quando você fala de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, como é que você vai falar isso para o cara se você compartimentou a cabecinha dele? Não, você vai aprender que agora é a hora da matemática. Então você vai aprender português. Não, português não fala com matemática. Você vai fazer física. Física não fala com química. Aí você depois fala pro cara... Junta as caixinhas todas. Porra! Tá tudo numa caixinha. E cada situação vai precisar entrar numa caixinha. E agora você tem que juntar tudo e tocar sua vida profissional com isso. Não vai. Por isso é que projetos e finanças são intermediárias a todas as áreas. Porque não tem como você separar. Não tem como você quebrar projeto numa caixinha e quebrar finanças numa caixinha. É impossível. É querer muito do profissional que vai ensinar esse negócio. Ele não vai ser capaz de fazer isso. Projeto e empreendedorismo, por exemplo. Cara, todo gestor de projeto, ele é empreendedor. Porque ele tem que empreender, ele vai ter que ser capaz de mobilizar recursos para entregar um negócio que ele não sabe nem se é possível. Porque projetar é a ação de jogar para frente. Não é adivinhação, não é runas, búzios, tarô. É projeção, baseada no cenário. Então, assim, as pessoas ficam procurando certeza. Né? Eu acho que a pandemia, para mim, a principal vantagem da pandemia foi o ser humano voltar a lembrar que é mamífero e quem manda é a natureza, e que ele não tem controle sobre a natureza. Para mim, isso foi acabou com o complexo divino do ser humano, ou pelo menos de alguns, né? Que tem alguns que diminuiu. Com isso, né? Deu uma diminuída. Voltou à média. Como falamos várias vezes. Rafael, Samuel, muito bom bater esse papo com vocês, mas o nosso tempo está esgotando. Eu queria só que vocês mandassem um recado, mandassem uma dica, né, um conselho, um plazinho para quem está assistindo a gente, para os nossos espectadores, sejam eles estudantes ou profissionais já formados. Rafael, eu falo por último. O que eu falo para vocês comecem. Não tenham síndrome do gabarito. Eu não conheço ninguém que saiba para onde exatamente vai, o que é a vida. Você pode planejar sua carreira, mas se permita mudar e não se frustre por não atender ou não conseguir, às vezes, que aquilo que você não conseguiu ou que aquilo que você não atingiu. Se permita viver, se permita entender, se permita aprender. Eu digo que a vida é um exercício diário de resiliência, de aprendizado com o que você faz, para onde você vai. Eu jamais na minha vida imaginei ser administrador. E hoje eu não consigo me imaginar não sendo. Então não planejei estar aqui onde eu estou hoje e eu não tenho a pretensão de saber onde estarei amanhã. Alguns vão falar, nossa, não tem planejamento de carreira? Tenho, eu estudo. Eu me preparo. Agora, é muita presunção do ser humano acreditar que vai adivinhar o que vai acontecer. Então tirem essa pressão de vocês de ter esse complexo do gabarito, ter esse complexo de querer adivinhar o futuro, de ter essa pressão
A gente escolhe profissão muito cedo no Brasil. Com 17, 18 anos, você está na faculdade. Eu comecei fazendo engenharia, larguei e virei administrador. Cara, e estou pensando em fazer outras coisas. Então, assim, cara, se permitam, entendam que não fazer mais ou menos não é uma opção. O que quer que você faça, seja o melhor que você pode ser. Não é melhor do que o outro. Não existe competição contra o outro. Você tem que competir contra você. Você tem que ser o melhor que você pode, entregar o melhor que você pode. E um ponto importante, tenha sempre um pouco de medo. Eu tenho medo em tudo que eu faço. Porque quando você tem medo, você vai pular o mais longe que você pode. O estresse, ele faz parte da natureza, da cadeia do mamífero. Você sabe que de manhã você vai ter que correr para poder caçar. O mamífero é isso. Nós somos mamíferos. Nós não somos nada diferente disso. Então faça assim. Entenda que ter o medo é normal, só que você tem que conviver com ele para ele liberar energia na tua suprarrenal, liberar adrenalina, para que você possa, sim, ser o melhor naquilo que você faz. E a última amiga, com o suspiro máximo que você pode dar, e não procure perfeição, que eu acho que essa foi a maior merda que botaram na nossa cabeça. Bom, depois dessa, eu só posso dizer duas coisas. Uma, não importa o que seja, faça o que você ame. Ponto. Você só vai entregar o máximo que você tem para aquilo que você realmente ama. Se for administração, ótimo. Se for balé clássico, ótimo também. Mas não aceite fazer coisas que você não ame. Porque senão você vai ser mais ou menos. E não é boa. Ser mais ou menos não tem espaço para você no mundo. E segundo, se o teu negócio é ser gestor, se o seu negócio é administração, entenda de pessoas. É a única coisa que eu posso te recomendar. Por quê? Porque, para começar, você é uma. Segundo, quem trabalha com você também é gente. Terceiro, o teu cliente potencialmente é uma pessoa. Quarto, o cara que vai conviver com o teu cliente também é uma pessoa. Então, tudo aquilo que você produz é para uma pessoa. Consequentemente, se você não entende de pessoas, para que você está produzindo? Se você não ama pessoas, se você não gosta de pessoas, se você não se relaciona com pessoas, talvez gestão não seja para você, talvez administração não seja para você. Talvez o seu negócio era trabalhar com engenharia mecânica. E eu já vou te dizer, você vai precisar entender de pessoas também, porque você vai ter uma equipe. Então, desculpa, se você não gosta de pessoas e não entende de pessoas, talvez a melhor opção seja se mudar para Marte. Como isso ainda não é possível, vamos ficar por aqui e tenta gostar um pouquinho de gente. Tá? Aprenda a ter empatia, aprenda a gostar do próximo e aprenda a entender que você não é o dono da verdade. E essa é uma das coisas mais difíceis de se aprender. Quem está falando aqui é um cara que durante muito tempo foi dono da verdade. Então, aprenda a não ser o dono da verdade. Risadas internas. Aprenda isso porque essa é uma das características mais importantes para um gestor e mais importantes para um ser humano bom hoje em dia. E o mundo está precisando de bons seres humanos. Então, seja um bom ser humano, faça aquilo que você ame e o resto do universo vai dar um jeito de sorrir para você. Bom, muito obrigada. Depois dessas explanações, vou rever os meus pensamentos em algumas coisas. Bom, brincadeiras à parte, muito obrigada pela presença de vocês aqui no CRA-RJ Entrevista, nesse mês do administrador. E quem viu a gente até aqui já sabe, sempre novidades, sempre coisas novas, assuntos interdisciplinares, tem muita coisa boa para a gente falar sobre administração e você vai encontrar aqui nas mídias sociais do CRA-RJ. Te encontro no próximo programa. Até a próxima.